Bom dia! Que bom estar com vocês aqui depois de uma semana fora aí, né, ministrando lá do outro lado do Brasil. Irmão, é longe, barbaridade. Só de voo dá quase 5 horas, imagina só, né? Eu nem imaginava algo tão longe dentro do Brasil, não é? Mas foi uma bênção lá, foi um tempo muito especial. E aqui então nem se fala, né? Nem se fala. O pessoal aí foi apertado por Jesus, hein? Jesus pegou você domingo passado, por isso que é bom. Eu tenho que viajar mais, irmão. Tem que viajar mais, tem que pregar mais fora, porque daí o Espírito Santo aí, ele vem e mexe comigo, mexe com você nesse lugar. Mexeu comigo lá, eu recebi a mensagem, devia ser umas 6 da tarde, né, a mensagem da manhã, e eu estava me preparando, né, porque na verdade eu estava ministrando um grupo de líderes lá, e aí eu tive um intervalozinho lá entre o culto, né, e essa reunião que eu tive. Irmãos, comecei a assistir, meu Deus do céu, falei, eita Jeová, fala mesmo, pode bater Jesus. Jesus me apertou lá, apertou, depois até falei para minha amada, não é? Então assim, eu creio que foi uma bênção. E hoje Deus tem nos trazido aqui, eu acredito que o Senhor tem algo para falar comigo, com você, amém? Deus tem algo para ministrar nos nossos corações. Nós vamos começar uma nova série hoje aqui, uma nova série de mensagens, amém? Eu vou para parecer jovem. Na verdade, coloca aí, filho, pelo amor de Deus, para me ajudar. Tem um, olha lá, ó, não está parecendo jovem? Quem olha fala assim, nossa, o pastor, né? Olha lá o upgrade da fé, né? Falando inglês. Olha isso aí, ó. Mas não fui eu que fiz isso aí, não. Isso aí quem faz é o Maico. O Maico faz essas coisas assim, não é? Olha lá, atualize a sua vida espiritual. Nós vamos falar sobre isso. Na verdade, agora, no decorrer das semanas, nas próximas semanas, a gente vai falar sobre muito sobre esse tema, né? Vamos atualizar a nossa vida espiritual, irmão? Vamos crescer, vamos avançar, vamos amadurecer, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para mim e para você. Amém, Central? Então eu quero que, se você trouxe o Santo Livro, você vai abrir comigo primeiro na carta aos Hebreus, no capítulo de número 6, eu vou ler com vocês ali 2 versículos. Eu gosto demais desse texto a gente usava ele aqui, antes o Descubra era chamado Curso de Vida Cristã, né? Então todo mundo que chegava aqui fazia o curso de vida cristã, e ele era baseado a partir desse texto de Hebreus, Hebreus capítulo 6, eu vou ler com vocês o verso 1 e o verso 2, tá bom? Então é um texto assim, tem uma riqueza tão grande, eu já vou explicar para você algumas coisas aqui, não é? Coisas que são tão elementares, coisas que são tão fundamentais na nossa fé, na nossa jornada, né? E que às vezes são negligenciadas, embora hoje a proposta é assim, ó, vamos adiante, isso aqui é elementar, isso aqui é básico, isso aqui, embora, né, a gente está precisando fortalecer o básico, né, o elementar, mas tem coisas aqui que são muito elementares na fé, na vida cristã, né? E nós vamos falar sobre isso, mas vou chamar você, ó, vamos adiante, vamos prosseguir, vamos fazer um upgrade aí, vamos crescer, povo de Deus, vamos crescer, povo de Deus, vamos amadurecer, vamos viver coisas novas, vamos experimentar, sabe, irmão, algo que Deus falou quando eu estava orando por essa palavra, e é um clichê, vocês me perdoem aí, tenham muita paciência comigo, mas de verdade, irmão, o que nos trouxe até aqui, o que te trouxe até aqui não vai te levar adiante não, tá bom? Né? O que te trouxe, o que me trouxe, o que nos trouxe até aqui, garante até aqui, não é? Agora, se você, se eu, se nós queremos, olha para mim, por favor, dá um close aqui, brincadeira. Irmão, se você, se eu, se nós queremos ir adiante, eu acredito que Deus quer que você vá adiante, amém? Amém? Fala para a pessoa que está perto de você, me ajuda a pregar aí, Central, fala assim, Deus quer que você vá adiante, Deus quer que você cresça. Você acha que Deus quer que você cresça ou não? Sim ou não? É lógico, não é? Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, meu irmão, não é? Não pode ficar estacionado não, irmão, não pode ficar parado não, mas aí, querido, de verdade, né? E eu estava estudando, orando, e de verdade, irmão, o que te trouxe, o que me trouxe, o que nos trouxe até aqui, só garante até aqui, só até aqui. Se você e eu quisermos avançar, quisermos ir adiante, o que a gente tem que fazer? A gente tem que crescer, a gente tem que amadurecer, amém, povo de Deus?
Aleluia. Então, antes da gente ler o texto sagrado, o que a gente faz? Eita Deus. O que a gente faz, Central? Diga comigo, declarações poderosas. Fala para o irmão que está perto de você, fala assim, declarações poderosas. Vamos declarar a palavra de Deus, amo declarar a palavra de Deus. Irmão, talvez seja o que mais ocupa o meu tempo, o que mais eu me dedico, é declarar a palavra de Deus, de verdade, né? De verdade, talvez seja a escola com a qual eu fui influenciado lá no meu princípio de conversão, mas de verdade foi isso que fez a diferença, que me sustentou, me sustenta muitas vezes, é ficar sempre declarando a palavra de Deus, sempre trazendo a palavra de Deus na minha mente, meditando nela, ou seja, pensando nela de dia, de tarde, de noite, muitas vezes de madrugada. Então eu amo mesmo declarar a palavra de Deus. Eu quero que todos aqui façam isso comigo agora. Você vai declarar comigo assim, diga, a minha fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Diga, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. Por isso eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Por isso eu medito na tua palavra, de dia e de noite, para ser bem sucedido. E nessa manhã, sobre a tua palavra, eu vou lançar a minha rede. Agora tem que ser com voz grande. Vamos lá, eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Diga, eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. Diga, eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. Amém, povo de Deus? Diz o texto sagrado, na versão da tradução que nós usamos como igreja aqui, que é a Nova Versão Internacional, embora eu estou fazendo a leitura na Nova Almeida Atualizada, né, agora. A gente vai mudando, é bom você ter essa experiência, às vezes você vê a partir de um outro prisma, é muito bom, né, mas como igreja a gente usa a NVI, né? De preferência a NVI, a versão lá de 2013, 2011, 2013, a do Saião. A nova aí deu uma descompensada, mas isso é outro assunto. Diz assim o texto sagrado na versão da tradução das nossas Bíblias. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo. Olha lá. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo. Aí você fala assim, mas como assim? Eu vou deixar. Né? Porque o autor aqui, ele entende, né? Embora a gente não saiba bem quem é o autor, existem discussões aí no campo da academia, da teologia, né? Quem é o autor? Eu tenho a minha opinião, eu acredito, de verdade, que Apolo foi o autor, né? Pela linguagem, a forma, eu acredito que Apolo, que é o autor da carta aos Hebreus, tem gente que acha que é Paulo, tem gente que, né, e aí como não é algo definido, isso não muda nada, tá? Só estou explicando, mas eu acredito que foi Apolo. E ele olha para esse povo, quem é esse povo? Os hebreus. Hebreus é o povo da aliança, é o povo que conhecia a Bíblia de cor, a Bíblia, leia-se, entenda-se, Velho Testamento, né? Velha Aliança, né? De Gênesis para nós, de Gênesis a Malaquias, para eles também, é o mesmo livro, tá, irmão? O mesmo livro. Se pegar a Bíblia, deixa eu até esclarecer um negócio. Não sei se você sabe, esse assunto às vezes é meio polêmico, não é? Porque, não sei se alguém já chegou para você, mas a Bíblia de você está faltando o livro. Alguém já ouviu essa conversinha aí? Olha aí quanta gente. Então, irmão, isso é conversa fiada. Isso é conversa fiada. Né? A igreja romana, ela lá na altura do campeonato, para ela poder defender algumas coisas assim que não tem lugar nas escrituras, para ela poder validar, sabe, certos ensinos que são contrários à revelação da palavra de Deus, o que ela fez? Ela começou a trazer alguns livros, esses livros existem, né? Primeira, segunda, terceira Macabeus, já os li, tá? Só para você saber. Tobias, Judite, Eclesiástico, e ali, são 7 livros. Então eles colocaram no cânon, o cânon é uma espécie de um consenso que há entre ali, no caso lá era o clero, né? O clero, eles se reúnem, fazem lá uma espécie, é um concílio, e aí naquele concílio, eu acho, então eles tomam decisão.
tudo bem, não tem nada de errado, a gente tem que fazer isso mesmo, são reuniões, né, onde a gente reflete, a gente pensa e tal. Só que isso aí foi feito dentro de um contexto. Quando eles eles fizeram por quê? Porque havia toda uma pressão, havia uma reforma que estava dizendo, tem que parar com essas coisas, tem que abandonar, a igreja se desviou do seu caminho, a igreja está fazendo coisa que Deus não quer que ela faça, ela tá acreditando em coisas que Deus nunca pediu para ela acreditar. Por quê? Porque a igreja foi num processo ali, foi se perdendo, né? E aí, como uma resposta, né, àquilo que estava acontecendo, aí, então, nesse concílio aí, eles falam assim, não, vamos trazer esses livros aqui, e eles vão se tornar canônicos. E eles não são canônicos. Eles são chamados de livros apócrifos, né? Quando você estuda, interessante, eu estou lendo um livro maravilhoso, lendo não, estudando, porque esse livro não é livro de ler, né? É um livro de estudar, né? Embora é uma área assim que eu já acho que sei tanto. Irmão, comecei a ler o livro, é um livro assim bem básico, né? Comprei, falei, puxa, básico, não é? E Deus falou a língua dos homens. Se você quiser, anota aí, depois você compra. Não é um livro caro, não é? É de um teólogo assim renomado do Brasil, né? O Brasil tem gente fera aí. Deus falou a língua dos homens, não é? Do Paulo, ele é japonês, né? Paulo On, pastor presbiteriano, assim, o cara é um gênio. Segue ele lá na rede social e aprende, porque você vai ver assim coisas extraordinárias. E ele fala muito sobre esse tema, né? Esse livro fala sobre esse tema. Então assim, aí foi colocado como livros canônicos, o que não são. São livros que têm história, né? São livros que comentam ali um período, só que tem muita coisa confusa, né? Por exemplo, você pega um dos livros, o livro de Baruque, muito interessante, né? O livro de Baruque é uma graça. Chega uma hora lá no final, ele fala assim, não, olha, já pensou? Um texto bíblico, né? Um texto inspirado por Jesus, inspirado pelo Espírito de Deus, chega lá no final e fala assim, se tem alguma coisa aqui que tá confusa, não é? A palavra não é confusa, mas depois eu dou até a referência e você pode ler, né? Tem a Bíblia, acho que todo mundo tem uma Bíblia lá pastoral em casa, então lá no último versículo fala assim, se tem alguma coisa que é meio confusa, eu peço desculpa. O quê? O quê? A palavra de Deus que é inspirada. A palavra de Deus que é regra de fé, é inerrante. A Bíblia é inerrante, tá, meu irmão? É inerrante, né? Até em algum momento eu vou falar, não sei se vou falar aqui porque não dá tempo, mas eu vou falar sobre as aparentes contradições das Escrituras. Acho que vou fazer uma série de videozinhos, e aí, se vocês quiserem, vocês assistem. Aparentes contradições, parece. Aí alguém diz, não, olha lá, a Bíblia está errada. Não, a Bíblia não está errada não, meu irmão. A Bíblia não está errada não, a Bíblia é a palavra de Deus. Não tem esse negócio aí de dizer isso. Então, infelizmente, o autor aos Hebreus aqui, que está falando aqui, né, quem quer que ele seja, ele vai dizer assim, ó, vocês já sabem o básico. Vocês já aprenderam aquilo que é elementar. Aquilo que é fundamento, vocês já têm o fundamento da fé. Eu não posso aqui, talvez, afirmar isso, porque eu não conheço toda a realidade de todo mundo aqui especificamente. Mas de verdade, irmão, a grande maioria aqui, pelo menos, já era para ter os fundamentos. A grande maioria aqui, era para ter muito bem estabelecido, olha aqui para mim, muito bem estabelecido aquilo que é o elementar. É o básico. Diga comigo, o básico. Fala para o irmão, fala assim, irmão, você tem que ter o básico pelo menos. Ah, pastor, o que eu faço? Sim, existem coisas que dependem do contexto da igreja. Depende. Tem o Descubra lá, você vai aprender o básico. Arrependimento das obras mortas, que são aqui os ensinos que ele vai falar. O que é elementar? Olha lá, vamos para o texto, né? O que ele vai falar que é elementar? Olha lá, sem lançar novamente o fundamento, porque é o básico, é o elementar, é um fundamento. Você tem que ter esse fundamento. Qual é o fundamento? Ele fala, arrependimento das obras mortas, ou dos atos, aqui segundo essa versão da tradução, é que eu decorei na outra, tá? Arrependimento de atos que conduzem à morte, lá na outra dizia das obras mortas, da fé em Deus, tá vendo? Coisa elementar. Né? Anda em dupla aqui, arrependimento e fé em Deus. Diga comigo, arrependimento e fé em Deus. Joia. Aí ele vai falar agora, tem uma outra dupla aqui, ele fala assim, da instrução a respeito de batismos, presta atenção, o ensino de batismos, né? E da imposição das mãos. Diga comigo, batismos e imposição das mãos. Irmão, isso aqui é elementar, isso aqui é fundamento. Por exemplo, eu sempre que eu toco nesse tema aqui, nesse assunto aqui, eu falo, irmão, você sabe, né, que não existe só um batismo. Amém, Central? Amém?
Pastor, mas lá está escrito que, lá em Efésios está escrito que existe um só batismo, uma só fé, né? Não, irmão, é assim, para você entender, né? Não misturar alhos com bugalhos. Lá quando fala que existe um só batismo, se você leu todo o contexto, ele vai estar falando especificamente do mergulho nas águas, ele está falando assim da conversão, né? E como manifestação externa, exterior, né? Como um testemunho de fé, a pessoa batiza nas águas. Esse é só um, ele fala, só tem um batismo. É isso que Paulo está falando lá na carta aos Efésios. Mas ele não está falando que existe só um tipo de batismo. Por exemplo, a Bíblia fala do batismo ou enchimento do Espírito Santo. É batismo. É batismo. Então, sabe, aí tem o tal lá que o pessoal aí faz uma bagunça, né? Ele fala do batismo do Espírito Santo e com fogo, né? Irmão, existe o ensino, e aí o autor está dizendo aqui, ó, você não pode voltar lá para o rudimento, lá para o elementar, né? O ensino de batismos, a instrução a respeito de batismos, plural, né? E da imposição das mãos. Irmão, já falei tanto aqui sobre essa questão da imposição das mãos, está dentro de um contexto. A imposição das mãos, ela tinha a ver, irmão, com a transferência de autoridade. Toda vez que alguém ia assumir um lugar, uma posição, assim como existe os cerimoniais, né? Quando você pensa na vida pública, quando você pensa no militar, quando você pensa nas diversas áreas, existe todo um cerimonial, existe um protocolo, escuta, existe um rito. Na igreja também. Na igreja também, a igreja de Cristo, ela tem. E qual que é? Aí ele fala da imposição das mãos, ou seja, é uma transferência. Olha, né, estamos abençoando, eu te abençoo. O impor as mãos, né, o impor as mãos para a cura. Marcos capítulo 16, verso 17, Jesus fala, aqueles que creem em meu nome vão expulsar demônios e vão falar em línguas e imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. É ensino. Isso é elementar. Diga comigo, é elementar. Fala para alguém aí, fala aí, é elementar, né? Imposição das mãos. Outra coisa, irmão, não deixa qualquer um botar a mão na tua cabeça. Botar a mão na cabeça no sentido de ministrar você, orar por você. Não pode. Não pode. A pessoa ela transfere para você quem ela é. Ela transfere aquilo que está dentro dela. É perigosíssimo. É perigosíssimo. Vou assustar você. Irmão, é sério, essa coisa, tem gente que nunca vi, parece, tem gente que não pode ver uma mão estendida que está entrando debaixo, né? Não, tem mesmo, tem uns papa-benção aí que eu nunca vi igual, irmão, nunca vi igual, né? Ai, vai dar uma revelação para mim, ai, vai me dar uma palavra. Ah, rapaz, isso é falta de você ler a Bíblia. Se você ler mais a Bíblia, você não vai ficar dependendo desse negócio, não. Eu contei aqui de um pastor que estava, né, passando uma crise, aí ele, muito amigo na época, né, depois eu deixei de ser amigo dele, ele falou mal de um outro pastor, eu sou apaixonado pelo outro pastor, e assim, respeito demais o outro pastor, e ele foi falar mal do cara para mim, eu falei assim, não quero mais, e ó, eu encontro ele, cumprimento, tudo bem, joia, mas não é mais meu amigo. Não é mais meu amigo, cortei a amizade com ele, cortei mesmo. Ah, pastor, você não perdoa? Perdoei, mas não quero caminhar junto com ele, né? E ele estava passando um momento difícil, e aí, não, vamos lá na irmã, foi muito engraçado essa história, eu tenho que contar esse negócio, irmão, vamos lá, eu falei, não, cara, eu não precisa não, vamos lá, aí eu falei, então tá bom, vou te acompanhar, cheguei lá, irmão, só que eu cheguei lá, a irmã era meu fechamento, eu falei, aqui, na hora que a irmã me viu, ela, pastor! Ah, pastor! Deus te mandou aqui, pastor. Obrigado, pastor. Aí ela abriu a mala e chorou e tal. Aí eu falei, não, filha, eu vou orar por você, vem cá. Foi muito engraçado, irmãos, foi muito engraçado. Ele foi lá para receber uma revelação. E a pastora que revelou, né, era uma missionária, né? Ai, Jesus amado, né? Mas sim, sabe, fica nessa coisa, buscando. Irmão, vai, ó aqui, ó. Vai ler a Bíblia. Vai. Deus usa pessoas. Não estou aqui, ó, eu preciso equilibrar, porque senão daí começa a aparecer, né? Ah, não, tem gente que ela é cheia do Espírito Santo, tem gente que Deus vai usar mesmo, sabe? Mas a gente tem que aprender com isso. Quando eu vou tão assim, parece para um extremo, o que eu estou querendo dizer para você, ensinar para você, é muito cuidado. Cuidado, irmão.
quem põe a mão na tua cabeça. Cuidado. Nem conto pra vocês, a pastora, toda vez que esse negócio, ela morre de rir, ela é terrível, né? Ela é terrível. Irmão, eu cortei o meu cabelo uma vez com um cara. De verdade, irmão, vocês não têm noção. Aquele enviado. Irmão, foi um negócio tão doido, que eu saí lá de dentro, eu não me reconhecia. Olha o tanto de cabelo que eu tenho, irmãos. Eu fui cortar o cabelão do menino. Você está aí, filho? Mateus? Diz que havia aí. Não, não está. Cadê Abner? Você liga para ele e fala que ele prometeu que havia. É colega do Abner. Né? De noite? Oi? Ah, tá dormindo. Então, aí de noite, você traz ele à noite, né? Cortou meu cabelo e ele ficava assim, nossa rapaz, mas é tanto cabelo, né? É muito cabelo demais, realmente, o chão fica forrado de cabelo. E na hora que eu saí de lá, meu cabelo mingou, irmão. Meu cabelo parecia que tinha botado fogo e apagado com um pedaço de pau, é verdade, parecia que tinha apagado com negócio, e a pastora, ela não é gente, né, irmão, vocês conhecem, né, irmãos, ela ria, eu falava, para de rir, aí me dando nervoso, eu no carro, irmão, chegamos em casa, por Deus, né, eu falei assim, amor, ora comigo aqui, que eu estava com tanta raiva, né, e o cara, irmão, né, aqueles cabeleireiros famosos, sabe, tal. Então, assim, bom, conhecido e todo, mas irmãos do céu, ó, ela derramou quase uma garrafa inteira de óleo da unção na minha cabeça. Derramou e foi, a gente orando, verdade mesmo, não é brincadeira não, irmão, e aí meu cabelo voltou. Vocês estão rindo? Vocês estão rindo? É verdade, fala com ela para vocês verem, fica pior do que isso. Se ela contar, é 100 vezes pior do que isso. Né? Porque ela enfeita o pavão. Irmãos, um negócio, tem que tomar cuidado, irmão. Tem que tomar cuidado. Cuidado quem põe a mão na sua cabeça, tá bom? Recado dado. Olha lá, aí ele fala, né, do ensino dos batismos e da imposição de mãos. E ele fala da ressurreição dos mortos e do juízo eterno de Deus. Isso aqui é elementar. Ressurreição dos mortos. Havia uma conversa na igreja primitiva que, não, isso não é assim. Existia uma doutrina, um grupo judaico, que eram os saduceus. Os saduceus, eles não acreditam na ressurreição dos mortos, né? Eles não acreditam. Então, assim, havia toda uma polêmica. Essas questões doutrinárias, vocês sabem, né, irmão? Olha, dá pano para manga. E aí, irmãos, o autor está dizendo aqui, ó, a ressurreição dos mortos. Isso aqui é ponto assim, pacífico. Escuta aqui, Central. Isso aqui é ponto pacífico, irmão. Irmão, Jesus falou, se a esperança de vocês é só para essa vida, né? Paulo fala, não foi Jesus, o apóstolo Paulo fala na sua carta, ele fala assim, se a esperança de vocês em Jesus é só para essa vida, vocês são os mais miseráveis dos homens, não é? Aí ele fala assim, se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, como alguns estão falando aí, que ele não ressuscitou, que foi em espírito, que não foi o corpo, irmão, então a nossa fé é vã. Não, irmão, isso aqui é ponto pacífico, amém, Central? Ressurreição dos mortos, isso aqui é doutrina elementar, isso aqui é ensinamento, doutrina, ensinamento elementar. E juízo eterno? Juízo eterno, irmão, é céu ou é inferno? Não tem purgatório. Central, escuta aqui, é céu ou é inferno? Não tem meio termo, não tem purgatório ou qualquer outro nome que as pessoas queiram dar, qualquer outra doutrina, mais isso, mais aquilo. Não, as escrituras, elas são categóricas. Jesus foi categórico. Irmão, você sabia que Jesus falou mais sobre o inferno? Quem sabia disso aqui? Do que sobre o céu na Bíblia? Na Bíblia, no Evangelho, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Se você fizer um estudo ali, sabe, pegar uma canetinha e você for grifando aonde Jesus fala, ele fala mais sobre o inferno do que sobre o céu. Meu Deus! Né? Não é politicamente correto. Se for nos dias atuais, né? Não pode. Não, mas ué. Eu acho que, creio eu, que Jesus, dado o terror, dado irmão, a questão tão terrível, a morte eterna, a separação eterna de Deus, o inferno eterno, é algo tão urgente que Jesus, ele na sua pregação, na sua mensagem, ele fez tanta questão de dizer, o inferno existe,
O inferno é real e as pessoas vão para lá. As pessoas vão para o inferno, mas não é a vontade de Deus que as pessoas vão para o inferno. O inferno não foi criado para as pessoas. O inferno foi criado para Satanás e para os demônios. As pessoas vão para o inferno porque rejeitaram o Filho de Deus. Ponto final. Então, irmãos, são ensinamentos fundamentais. Só que o autor está dizendo, vamos adiante. Não é o que ele está falando aqui? Vocês leram comigo, sim ou não? Ele está dizendo assim, vamos deixar essas coisas elementares? Vamos para algo mais profundo? Vamos para algo mais, vou usar uma expressão aqui, me permito, sofisticado, né? Não sei se é uma palavra aqui, mas vamos irmãos, vamos um pouco mais, vamos um pouco além. E aí ele vai dizer, não é? Agora eu quero que você pegue a carta de Judas. Você sabia que Judas tem uma carta, né? Quem sabia que Judas tem uma carta que está na Bíblia? Mas você sabe que esse Judas não é o Iscariotes, né, irmão? Vocês sabiam? Sabiam? Verdade, não tem nada a ver com Iscariotes. Esse aqui é o outro Judas, né? Eram nomes comuns, irmãos. Esses nomes, Jesus, era um nome muito comum na época, né? José, nome comum, né? São nomes comuns. Então Judas era um nome comum e no time, na equipe lá tinha o outro Judas, né? Tinha o Iscariotes e tinha o outro Judas. Então a carta é do outro Judas. Capítulo 1, verso 3. Capítulo 1 da carta, lá no finalzinho, antes de chegar em Apocalipse. Apocalipse é o último livro, você volta um pouquinho e é uma página só. Judas, capítulo 1, versículo de número 3. Você encontrou aí, meu irmão? Carta de Judas, capítulo 1, é só ter um capítulo, né? Capítulo único. Capítulo 1, verso 3. Diz assim, amados, olha lá, o Judas, embora eu estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, em outra versão, a que eu decorei pelo menos era a comum salvação, a salvação comum, ou seja, a mesma salvação que me alcançou você, né? Ele fala assim, eu estava ansioso para escrever sobre isso com vocês, falar, né, dessa maravilha. Aí ele fala o seguinte, mas sabe o que aconteceu? Eu senti que era necessário escrever, insistindo, que batalhassem pela fé, de uma vez por todas, confiada aos santos. Eu senti, ele fala, eu vi que eu preciso, embora eu queria falar sobre a salvação comum, eu queria falar mais sobre esse outro tema, mas ele fala, mas a verdade é que eu preciso falar com vocês, sabe sobre o quê? Sobre a fé. A fé que vocês receberam. A fé que foi dada, escuta, a fé foi dada. Isso eu vou falar no episódio no próximo, tá? Não é hoje não, eu estou só introduzindo. Ele fala assim, eu vi que eu precisava falar com vocês sobre a fé que vocês receberam, que foi confiada aos santos, para vocês batalharem na fé. Vocês precisam batalhar. Amém, Central? A gente precisa batalhar, irmão. Isso aí é prerrogativa sua, minha, nossa. Se você não está batalhando, se você não está lutando na fé e pela fé, irmão, alguma coisa está errada. Então, nessa manhã, eu quero começar, então, falando com você sobre a necessidade de uma atualização do software aí, Estou ficando bichão, né? Cadê o Arthur? O Arthur está aí? Não? Arthur. Ontem o Arthur ele fez uma página para nós, né? No novo terreno lá, na nova construção do nosso prédio. A gente vai colocar, só que não colocou lá na frente, Igreja Batista, agora não, né? Agora não, lá na frente a gente vai pôr, mas a gente está colocando lá, pintou lá o tapume lá na frente, pintou e vai colocar lá, né? Algo novo está nascendo aqui. Algo novo está nascendo aqui, né? E aí, quem for muito curioso, fala, mas algo novo, o que é esse troço novo aí que está nascendo aqui, né? E está mesmo, está nascendo, graças a Deus, louvado seja Deus, já furou lá todos os buracos que tem para furar, já concretou, né? E agora vai fazer lá os trem lá, que eu não lembro o nome agora. Me ajuda, Brian, eu não lembro o nome. Os blocos, e aí daqui uns dias já está colocando lá a estrutura do barracão. Não é? Glória a Deus. A coisa está indo. Para a glória de Deus, né? Depois de muita guerra, muita batalha, está indo, né? Só que lá na frente vai estar escrito isso aí, algo novo está nascendo aqui e tal, né? Bonitinho. E nós vamos colocar lá um QR Code, né? Nós estamos modernos, né, irmãos? Fala para o irmão e fala, nós estamos modernos demais. Né?
Que nem diz o outro lá, né? Estamos voando, nadando no inglês. E aí vai colocar lá esse QR Code, né? Uma placa lá. E os curiosos, porque sempre tem os curiosos, tem ou não tem? Quem aqui é curioso? A maioria. O curioso aí só, ó, clica aqui que você vai ver. E aí, eu falei com o menino aqui, o Arthur, né? O Arthur do Leandro da Karine. Falei, ele é programador e tal. Rapaz, é um menino, cara. Cara, você acredita que ele, em, sei lá, 2 horas, 3 horas, ele já entregou um negócio, a coisa mais linda do mundo. Eu não falei quase nada para ele. A única coisa, ainda dei trabalho, demorei para mandar uma foto para ele, lá 2 fotos. Não, pastor, e tal. Mandei, irmão do céu. Por quê? Porque daí a pessoa vai clicar lá, e aí vai contar um pouco, né, da história, e aí ela vai ter acesso, ela vai saber do que se trata, não é? Então, assim, irmão, a gente precisa atualizar, né? Atualizar, vamos avançar em nome de Jesus, amém, Central? E aí, irmão, né? Estamos falando desse upgrade da fé aí, nós precisamos atualizar o software. Nós precisamos, né? Você atualiza o teu celular. Quem tem o celular que de vez em quando fica aparecendo lá uma mensagem lá do Satanás o tempo todo dizendo que você tem que atualizar? Quem tem aí? Irmão. Eu fico com uma raiva desse trem aqui. Eu sou um aprendiz, não sei nada desse negócio. A Rihanna que me ajuda, a pastora que me ajuda, e elas ficam me zoando ainda, só para vocês terem uma ideia, tá? Ficam me zoando e tal, porque eu sou assim uma negação para esse negócio, né? Mas de vez em quando eu fico com uma raiva, porque você acaba de abrir aqui, aí fica aparecendo um negócio vermelho aqui. Eu falei, não me dou com esse troço vermelho, não me dou, né? Entenda como você quiser, irmão, não me dou com esse troço vermelho, porque daí já tem a mensagem lá, tem que atualizar e tal. Eu falo, meu Deus do céu, aí de vez em quando eu tenho que fazer esse negócio, eu tenho que fazer uma atualização, né, aqui do sistema aqui, não é? E aí o celular recebe atualização. O computador nem fala, irmão. Tem dia que eu vou fazer lá um trabalho lá, ele trava, enquanto eu não faço aquele trem que ele está mandando eu fazer, ele fica parado, não consigo fazer o que eu preciso fazer. Quem já passou por isso aqui? E aí, ainda bem. Né? Ainda bem no sentido assim, aí, você sabe do que eu estou falando. Né? Irmão, esse dia, meu carro, estou voltando na vigília, fomos numa vigília lá em Camorão, estou voltando, o que aconteceu com o meu carro? Irmão, começou, quem estava comigo? O Maico e o Maico e mais alguém estava dentro do carro comigo. O Maico e o Teteu. O Maico e o Matheus. Irmão, do nada, estou vindo, tudo bem, não é? Aí o negócio não vinha, e viemos de lá aqui, irmão, assim o negócio ia, voltava. Tinha hora que eu falava assim, vamos ter que descer do carro, empurra aí, brincadeira. Foi mesmo, foi. Mas chegou em casa, né? Sabe o que precisou, irmão? Né? Nem estava vencido ainda, mas teve que passar por uma revisão, teve que trocar lá os bicos da injeção eletrônica. Mas aí eu descobri, alguém falou para mim que eu usava muito álcool no carro. Só que esses carros aí, que eles, quando você compra ele, está escrito lá Flex, né? Flex quer dizer que você pode usar gasolina e pode usar álcool, né? No caso. Mas como ele é um carro que é chamado, eu não sabia, daí que eu fui saber, né? Por isso que a ignorância, ela muitas vezes nos atrapalha, né? A Bíblia fala que por ignorância o povo de Deus é destruído. Oséias capítulo 4, verso 6. Deus fala assim, o meu povo é destruído porque lhes falta conhecimento. Então, meu irmão, né? Fica a dica, não é? É destruído. E aí, irmão, eu fui ler, fui ver, aí todo mundo lá falando, explicando, técnico, gente entendida, falou assim, então, esses carros de injeção direta, né, não é eletrônica, injeção direta, né, normalmente esses carros mais novos agora são turbo, né, então é injeção direta, assim, eles não podem usar álcool. Eu falei, mas como que o cara vende um carro falando que ele é gasolina e álcool, aí você põe álcool, aí chega. Aí foi muito engraçado, nem sei se ele está aqui, porque ele vem aqui, né, ele vem aqui na nossa igreja, o técnico lá da concessionária, né, deu branco o nome do irmão, né, aí eu conversando com ele, ele falou, então pastor, nós recebemos, olha esse negócio, nós recebemos uma recomendação para dizer para o pessoal, que tinha, além do meu, tinha mais 3 carros lá parados, esperando resolver esse negócio. Olha isso. Aí ele falou assim, nós recebemos uma recomendação de que é melhor não usar álcool. Fala para mim. É uns fanfarrão? Não é, irmão? O carro é o carro flex. Mas não pode usar álcool? Por que não avisaram quando você comprou o carro? Por que não está escrito assim, a gasolina no carro aí? Não é? Então, tive que passar por uma revisão.
carro ficou lá, irmão, ficou internado, ficou ficou uma semana lá, não é? Mas deixa eu te falar um negócio, eu estou falando tudo isso aqui, eu podia acrescentar outras situações aqui, né? Onde a gente precisa fazer um upgrade, você precisa fazer uma melhoria, você precisa fazer ali uma atualização, não é? Irmão, mas você sabia que tem um monte de gente aqui, quando eu estava meditando, quando eu estava trabalhando, estudando essa mensagem, eu pensei em bastante gente aqui, irmão. Falei assim, esse irmão está precisando urgentemente fazer um upgrade da fé dele. E você vai entender já já por quê. Esse irmão, aquela irmã, eles estão precisando. Puxa vida, que vergonha. Que vergonha. Gente que a graça de Deus o alcançou. Gente que foi salva porque a graça é algo extraordinário. Ela é maravilhosa, irmão. Deus, ele trabalha de uma maneira tão maravilhosa. Deus alcançou você. Deus, ele fez com que a mensagem, o evangelho chegasse até você, alcançasse você. E a graça de Jesus alcançou a tua vida. Você reconheceu que Ele é teu Senhor, que Ele é o teu Salvador. Você creu, porque é pela fé. Efésios capítulo 2, verso 8, diz que a graça de Deus, é pela graça que nós somos salvos, aleluia. Isso não vem da gente mesmo, né? Isso é um presente, aleluia, Central. É um presente, você recebeu esse presente? Você recebeu então, recebeu o presente, é um presente de Deus, mediante a fé. Você acreditou, você creu. Só que o que tem de gente, irmão, que parou. Se você pegar e olhar assim, está cheio de, igual eu falei aqui, tudo vermelho, dizendo assim, atualiza, atualiza. Você precisa avançar. Você precisa sair, né? Aqui é rudimento, nem vou falar, porque um dia no curso aqui, anos atrás, tinha pastor fazendo curso, eu falei, olha isso aqui, eu falei assim, se você me citar dois ensinos elementares, fundamentais da fé, segundo Hebreus capítulo 6, verso 1, vocês ouviram lá, é de 2 em 2 ali, né? 2, eu falei assim, tinha pastor fazendo. Pastor que estava vindo para a nossa igreja. Eu falei, se você citar 2, você não precisa fazer o curso. Você já está dispensado, vai para casa, deixa o resto do pessoal aí aprender o fundamento, aprender o que é essencial. O que vocês acham que aconteceu, irmão? O que vocês acham? O pastor não sabia. O pastor não sabia o elementar. Ele não sabia o básico. O ensino do arrependimento das obras mortas, da fé em Deus. O ensino do batismos, dos batismos e da imposição das mãos, e o ensino da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Ele não sabia 2. Ele não sabia 2. Fundamento, essencial, básico. Básico. Ele não sabia. Eles, né? Porque tinha mais de um. Você já pensou, irmão? Então, sabe, irmão, tem gente aqui que está precisando fazer um upgrade. Está precisando fazer uma atualização. Precisa sair desse lugar que você está, meu filho. Escuta, você vai entender aqui, eu vou falar algumas coisas para você. Sabe, irmão, eu já falei isso aqui em outro momento, e acabei de falar agora de um outro jeito, mas a mesma coisa. A gente quer resultado diferente, mas mantendo os mesmos costumes e hábitos. Você quer resultados diferentes? Quem quer resultado diferente na sua vida aqui? Espiritual, emocional, familiar, profissional e tudo, e acrescenta aí, irmão, então tem que fazer mudanças, tem que fazer melhorias, tem que fazer um upgrade, tem que fazer. Querem vencer batalhas maiores usando a mesma força espiritual de anos atrás. Irmão, eu falei aqui e vou repetir, o que te trouxe até aqui não é suficiente para te levar adiante. Aquilo que te ajudou a vencer aqueles momentos ali de provação, aqueles momentos ali de provação mesmo, né? Isso foi bênção naquele momento, para aquele momento. Você recebeu uma unção para aquele momento, um fortalecimento para aquele momento, uma fé para aquele momento. Agora, você quer coisas maiores? Você quer enfrentar coisas maiores, meu filho? Se atualize. Se atualize, não é? Busca em Deus armas espirituais para um novo nível de batalha. Você quer maiores conquistas? Busque de Deus. A pergunta que Deus faz para nós hoje, irmão, não é
aquela pergunta básica, né? Ai, e aí? Como que você está? Ai, sabe, eu sei que isso é importante e eu faço isso com você. Mas, irmão, Deus hoje, Ele vem para mim e para você. E Ele está nos apertando aqui, dizendo assim, como que está a sua fé? Como que anda a sua fé? Você está com uma fé mais forte? Eu brinco com os meninos aí, né? Eu sempre brinco. Quando eu vou comentar eles, eu falo daí, você está mais crente hoje? Você está mais crente hoje? Mais crente que ontem? Mais crente que ontem? E pela fé, menos que amanhã, porque amanhã você tem que estar mais crente ainda. Vou repetir aqui. Hoje você tem que estar mais crente que ontem. Se você não evoluiu de ontem para hoje, alguma coisa está errado. Talvez alguma coisa está travada, alguma coisa está precisando aí de um ajuste. Vou repetir. Irmão, se você não está melhor hoje, se você não cresceu, se você não avançou, hoje, mais do que ontem, alguma coisa está descompensada na sua vida. Alguma coisa precisa ajustar. Alguma coisa precisa ser feita. Amém, Central? Só para dar um clima, melhorar o clima aqui, fala para o irmão assim, fala para ele assim, não, Deus quer que você avance, Deus quer te ajudar. Fala para o irmão aí, não é? Mas sério, a tua fé está mais superficial? Está mais, sabe, rasa? Ou está mais profunda? Você está mais comprometido com Jesus, irmão? Você está mais comprometido com a palavra? Você está? Isso é um ótimo sinal. Você está mais, irmão. É sinal de que está funcionando. Está funcionando. Agora, se a gente está menos, irmão, isso é preocupante. Alguma coisa precisa ser feita. Nós precisamos atualizar. Nós precisamos fazer esse upgrade. Por isso que a proposta é upgrade. É a palavra americana, mas é só para dar um charme. Né? Upgrade na fé. Sua fé está mais madura ou está mais infantil? Tem gente que parece que estava bem, irmão. Igual aquele meme lá. Estava bom, daí piorou, aí melhorou e morreu. Né? Tá aí desse jeito. Tem uns irmãos que tá assim. Né? Antes, mais firme, estava mais assim posicionado. Agora, o irmão, um dodói. Não participa, não se integra. Qualquer coisa é motivo para... Aí bota a culpa na igreja, bota a culpa no pastor. Pastor, você pode botar a culpa em mim, irmão, eu mereço mesmo. Mas, irmão, aí bota a culpa no líder de célula, bota a culpa nisso, naquilo. Tudo é motivo. Será que você não está muito frágilzinho, não? Olha para mim aqui, Central. Será que você não está uma fé muito infantilizada? Muito imatura? Porque, irmão, a ideia é o seguinte, é a gente prosseguir. É a gente avançar, é a gente amadurecer, é a gente crescer na fé. Amém, Central? Então eu vou deixar aqui conselhos bem rápido para você, meu horário já está vencendo. Olha lá. Primeiro, Deus está te chamando para maturidade. Amém, Central? Amém. Fala comigo, Deus está me chamando para maturidade. Me ajuda a pregar rapidinho aí, fala para alguém perto de você, fala assim, Deus está te chamando para maturidade. Eu já falei, o autor da carta, que a gente não sabe quem é, ele está te chamando para ir adiante, sair do básico, sair do elementar, não é? Irmão, você nasceu na fé? Glória a Jesus, mas precisa crescer na fé. Amém, Central? Deixa eu te dizer uma coisa, é uma tragédia, pessoas que permanecem, bebês espirituais, para sempre. Bebê é lindo, irmão, eu sempre falo sobre isso aqui, eu ensino sobre isso aqui, não é? Você já me viu falando sobre isso aqui. Um bebê é a coisa mais linda do mundo. Irmão, ele faz cocô na fralda, é aquele mau cheiro, ele é desdentado, ele não tem cabelo, uma boa parte, tem uns cabeludos aqui que, pelo amor de Deus, né? Aqui na igreja é fora do normal. Mas, sabe, é tudo ali, não consegue parar de pé, e você tem que fazer tudo, você tem que dar de comer, você tem que cuidar o tempo todo, e é a coisa mais linda do mundo. Amém? É ou não é, povo de Deus? Agora, deixa eu te contar um trem. Você acha que com o tempo, vai passando, passa 2 anos, essa criança não nasce um dente na boca. Essa criança, ela não começa, né, eu não quero aqui, meu irmão, ficar, sabe, ditando regra, porque esse assunto é tão polêmico hoje, que Deus o livre, que tempo terrível a gente está vivendo. Mas sabe, irmão, fica de pé. A Rihanna deu trabalho.
que ela era tão gordinha, coisa mais linda do mundo, irmão, coisa mais linda do mundo. Gordinha, ela não conseguia parar de pé, ela ficava de pé assim, a perninha fazia assim, ó. Era lindo, irmão, era lindo, temos até o vídeo, era muito engraçado, sabe? Mas chegou uma hora que agora, não. Aí o doutor, né, o médico dela, muito bom ele, né? Aí ele falava assim, não, pai, é que ela é muito maior na régua, né? Você sabe que tem lá uma régua que acompanha o trem lá, né? Uma curva. Ela é muito maior, e ela é mesmo, tanto que de casa lá, ela é a maior, né? Com esse pai grande, com essa mãe grande, né? E a irmã, então, nem se fala. A irmã fica mordida, porque a Rihanna é maior do que ela, né? Então, irmãos, né? Só que chegou uma hora, ela aprendeu a andar. Tem que aprender a andar, irmão. Chega uma hora que ela olha aqui para mim, começa a criar uma autonomia. Ela vai lá e consegue pegar sozinha. Não é? É assim ou não é, irmãos? Mas você já percebeu que espiritualmente, na fé, tem uns bebezão aí que no começo era a coisa mais linda, né? Você fala, cuti, vem cá, oh meu Deus do céu, né? E a gente acha a coisa mais linda do mundo. É bebê. É a hora. É o tempo para isso. Aí chega uma hora, irmão, que você vai e fala assim, ó, agora vamos tirar a fralda. Não vai ser mais fraldinha. Ó, aqui, ó, o troninho, não precisa nem sentar lá no vaso sanitário. Tem um troninho aqui para você. Tem uns que cantam até música, né? Na hora que faz assim, toca até musiquinha para condicionar a criança. É. Por quê? Porque precisa crescer. Amém, Central? Precisa avançar. Tem gente que conhece Jesus faz tempo, irmão, mas não avançou. Continua frágil, continua instável. Olha isso aqui. Continua muito instável. Continua dependente, sabe, das circunstâncias. Se tem um problema, Deus nos acuda. Por quê? Tem que estar tudo perfeito, tudo lindo. Ai, pastor, eu acho que eu não vou mais na igreja. Por quê? Porque o ar está muito gelado. Né? Irmão, tá bom. A gente vai, de 22, a gente vai colocar em 25 para você. Não é? Sabe, tem que estar tudo assim, tudo perfeito. Uma fé emocional. Muito emocional demais. A fé tem emoção, amém, povo de Deus? Sabe, a gente precisa sentir. Mas tem dia que você vai entrar aqui, você não vai sentir, você vai sentir raiva. Pastor, verdade. Irmão. Você vai sentir raiva, fala assim, meu Deus, me apertou, brigou comigo, falou o que eu não queria ouvir, mas falou o que você precisa ouvir. Muitas vezes Deus vai falar, não o que você quer, mas aquilo que você de fato precisa, para você poder avançar na sua vida. Continua descomprometido, irmão, se a carapuça servir, depois você pode brigar comigo, não tira um copo do lugar. E nem vamos falar de coisa a mais. Né? Tem gente que não serve aqui, irmão, porque sabe que quando vai servir, né? Irmão, você que é o irmão, frequentador, ou até membro, mas assim, não é comprometido. Irmão, nós não vamos ficar pesando assim, no sentido de cobrando você não. Agora, o pessoal que serve sabe. A gente tem coisas que são assim, muito bem estabelecidas. Tem coisas que para nós é pacífico. É pacífico. Você, quando você vai se envolver aí, se comprometer, você vira espelho. Você vira espelho. As pessoas estão olhando para você, então tem que ter comprometimento, irmão. Tem coisa aqui para nós que é cara. Tem coisa aqui, nós lutamos com gente aí, irmão, que luta com bebida, luta com tanta coisa. Então para nós são coisas que são caras. São caras. A gente, sabe, a gente tem assim uma postura, a gente tem um posicionamento, ponto, acabou. Ponto, acabou. Mas na outra igreja, tudo bem, a outra igreja é outra igreja, né? Eles caminham assim, eles caminham na luz que eles têm, a gente caminha naquilo que nós temos recebido de Deus. Sabe, irmão? Descomprometimento, indiferente. Eu fico preocupado se você já passou pelo menos um ano na caminhada cristã, pelo menos um ano, e você está lutando com as mesmas coisas, os mesmos probleminha, os mesmos pecadinhos, sabe? Sabe aquele pecado de estimação, aquela coisinha lá? Você continua, depois de um ano, você continua na mesma. Presta atenção. Que acenda no mínimo a luz amarela. O que quer dizer a luz amarela mesmo? No mínimo. Para mim. Mas aí cada um vai responder diante de Deus por si. Para mim já acende a luz vermelha. Se eu estou lutando com a mesma coisa, depois de tanto tempo, irmão, alguma coisa está errada em mim. Alguma coisa eu não tô
eu não estou entendendo, alguma coisa eu não estou recebendo, alguma coisa. Então, irmão, ó, o upgrade, olha aqui para mim, meu filho. O upgrade quer dizer o seguinte, não quer dizer que cessou, que está tudo perfeito, está tudo ótimo. Vão surgir, ó, novas coisas. Você não está mais no mesmo lugar, você avançou, você cresceu. E é isso que a gente quer fazer, através dessa nova série. A gente quer estimular você, a gente quer te animar, a gente quer, sabe, a gente quer até, quem sabe, dar uma apertadinha. A gente quer dar uma, sabe, irmão, uma apertadinha aí. Porque Deus está nos chamando para crescer. Amém, Central? Louvado seja Deus. Então a primeira coisa, irmão, Deus quer que você cresça. Amém, Central? Deus quer que você seja maduro. Deus nos chama para a maturidade. Fala para alguém perto de você, diga assim, Deus quer que você cresça, que você se torne maduro. E eu preciso correr. Uai, já terminou a hora aí? Ah não, falta 8 minutos. Eita Deus, vai lá. Segundo, existem áreas da nossa fé que elas vão precisar desse upgrade. Preciso. Como num sistema operacional, meu irmão, que recebe atualizações, a tua vida, a minha vida, a nossa vida espiritual, ela precisa passar por esse upgrade, essa renovação. Eu, por exemplo, semana que vem, eu estou indo, é semana que vem que eu estou indo lá para o Bambu, amor? Cadê? Minha amada sumiu. Hã? Oi? Ah, eu acho que é semana que vem, ou na outra, eu não sei, né? Irmão, eu tenho que ter momentos assim, de retiro, sabe? Jejum prolongado. Jejum prolongado, eu vou falar isso mais para frente, hoje eu não vou te apertar não, mas eu vou falar, e vou convocar toda a igreja. Vamos jejuar, meu povo, vamos mergulhar, ler a palavra, jejum e oração, isso aí é o elementar. Irmão, eu preciso, aí eu estou indo, aí eu vou lá, irmão, sabe? Só fico lá, igual você, ó, só recebendo, só ouvindo, tomando lapada, tomando uma chinchada, porque daí o nível é maior, né? Pastor, tudo pastor, irmão, aí os caras não medem palavra não, aí pá, o chicote estala, aleluia, e eu gosto, apoio e fala, é isso mesmo, eu preciso ouvir isso aí, eu preciso, eu preciso apanhar, você não sabe porque está batendo, mas eu sei porque que eu estou apanhando, aleluia, irmão, sabe por quê, irmãos? A gente precisa avançar, a gente precisa crescer. Nós vamos falar aqui sobre lógico, vou resgatar com vocês fundamento da fé. Né? Você ficou me mandando mensagem agora não, rapaz. Né? Fundamento da fé. Nós vamos falar sobre o fundamento da fé, porque estava ligado o pim, eu assustei aqui. Né? Nós vamos falar, porque sem fundamento a fé ela desaba, amém, povo de Deus? Desaba. Então nós vamos falar sobre fundamentos, né? Romanos, capítulo 10, verso 16, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de 16 ou 17, alguém confere para mim aí, mas eu acho que é 16 mesmo, não é? Nós vamos falar sobre fazer uma higienização da alma, desintoxicar, já falei sobre isso aqui, detox da alma, irmão, precisa desintoxicar, tem coisa que está intoxicando a gente, que não tem o que fazer, você começa a tentar mudar algumas coisas, mas você está tão intoxicado, tão inflamado, quem gosta de ler sobre esses assuntos, puxa, irmão, muitas vezes a pessoa está toda inflamada, ela fala, ai, mas eu estou fazendo tudo direitinho, mas está toda inflamada, o organismo está todo capenga, viu, Amaro? Brincadeira, escuta aqui, irmão, precisa desintoxicar, nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar, irmão, sobre hábitos que vão fortalecer a nossa vida espiritual, hábitos, já falei aqui, hábitos saudáveis, né? Vamos falar sobre caminhar junto, irmão, você tem que pertencer, se você não caminhar junto, irmão, você fica vulnerável, escuta aqui, vulnerável, você vai você fica exposto, anda junto, irmão, caminha junto, vai para uma célula, quem aqui está em célula, só para eu ver? Vai para uma célula, meu filho, vai para um pequeno grupo lá, você vai caminhar junto, alguém vai chegar perto de você lá, né? Você vai tomar um café de vez em quando, pelo menos ali, e poder falar, pô, tá difícil, cara, não estou aguentando, a coisa tá pesada, vai para um pequeno grupo, vai para uma célula, não é? Irmão, nós vamos falar sobre uma vida de mergulho, de intimidade com o Espírito Santo, se encher do Espírito Santo, né? Enchei-vos do Espírito Santo, não se embriague com vinho não, meu filho, você que anda chapando coco aí, achando que, vou dar uma esparecida, igual um falou para mim, eu achei tão bonitinha a sinceridade
dele, né? Ele falou assim, não, pastor, né? Eu dei uma apertada na célula, ele falou assim, nossa, pastor, eu estava chegando em casa todo dia, eu tinha que tomar pelo menos um latão lá, para eu dar uma relaxada. Eu falei, é mesmo, filho? Então deixa eu dar uma palavra de conselho para você. Você não precisa disso, não. Você precisa se encher do Espírito Santo, meu filho. Agora, gente que não é cheia do Espírito Santo, gente vazia, gente que está seca, precisa encher a cara. Precisa tomar um gole, por quê? Porque não tem alegria, não tem paz. Agora, quando o Espírito Santo enche você, meu irmão, a alegria do Senhor inunda o teu ser. Quem sabe não é isso que você está precisando. Nós vamos falar sobre tudo isso. E caminhando para encerrar, o pessoal do louvor pode vir. Meu irmão, deixa eu ser muito franco e sincero com você nessa série. Deus não quer apenas melhorar a sua vida. Algumas pessoas tiveram uma certa melhora. Que bom. Olha na minha direção. Que bom que você melhorou algumas coisas na sua vida. Que bom mesmo, de verdade. Fico feliz. Ah, melhorou. Antes era tudo meio assim, meio bagunçado, meio enrolado e tal. Mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus não quer apenas melhorar. Viu? Jesus quer transformar a sua vida. Jesus quer transformar. Nós vamos mergulhar mais nisso. Romanos capítulo 12, verso 1, verso 2. Você já me ouviu falando muito sobre isso. Paulo fala, rogo-vos, irmãos, pela compaixão do nosso Senhor Jesus Cristo, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. E ele fala, e não vos conformeis, não vos amoldeis a este tempo, a este século, a este mundo. Ah, é normal, todo mundo faz. Não, não se amolde, não use o molde do mundo. Não se conforme. Ah, mas não tem problema, esse é o perigo, esse tal do... um pouquinho só, vai para você ver, já irmão, ó. Aí ouve a mensagem da pastora. Saul começou pouquinho, desviou da fé. É pouquinho, irmão. É de pouquinho. Não, jamais. Uai, irmão, brinca não. Não brinca não. Tinha gente que estava aqui, ó, que você falava, nossa, cara... é de Deus, é de Jesus, se perdeu, se lascou, né? Largou família, largou tudo, e está na cachaça, e está fazendo tudo errado. E você olhava aqui, irmão, você falava, nó, que lindo, que bonitinho. Então, meu irmão, Deus não quer apenas melhorar você, Deus quer transformar a sua vida. Amém, povo de Deus? E por último, irmão, isso aqui... pertence a você, fica de pé. Esse último ponto aqui, ele cabe somente a você. Somente a você. Vou até ler o texto de Filipenses, capítulo 2, e aí a gente orar, o horário já venceu. Obrigado por ter paciência comigo, mas irmão, eu preciso ler esse texto com você antes de você ir embora. Filipenses, capítulo 2, verso 12. Filipenses, capítulo 2, verso 12. Se perdendo até no... Filipenses 2, verso 12, diz o texto sagrado. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência. Paulo está falando com os irmãos lá, né, lá de Filipos. Ponham em ação a salvação de vocês. Olha aqui. Ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Sabe, irmão, a decisão de crescer, de avançar é pessoal. Eu não posso decidir por você. A igreja pode te ajudar, mas ela não vai fazer isso por você. Ela te ajuda, amém? Mas ela não faz isso. A célula, glória a Deus, célula é uma benção, ela te ajuda, mas ela não pode fazer isso por você. O seu líder, o líder de célula, ele te ajuda, mas ele não pode fazer isso por você. De verdade, ninguém pode crescer por você. Ninguém pode crescer por você, você precisa. É você que precisa decidir. Ninguém pode orar por você todo dia. Ninguém pode buscar Deus por você. Ninguém pode meditar na palavra por você. Existe algo que pertence somente a você. Então a minha pergunta nessa manhã, iniciando essa nova série é, você quer? Você quer, irmão? Pode ser que vai custar algumas coisas. Já vou rasgando o verbo aqui. Porque negócio tem que ser franco, tem que ser direto, tem que ser claro, tem que ser, não é?
Então é o seguinte, quem sabe vai custar algumas coisas para você, quem sabe você vai ter que rever algumas decisões que você tomou lá atrás, alguns votos ocultos que você fez no seu coração, algumas decisões, o Espírito de Deus está me direcionando nesse rumo. Sabe, tem gente aqui que dentro, não foi fora, você não verbalizou, mas dentro de você disse para você mesmo, na tua mente, no teu coração, de uma maneira, sabe, oculta, né? Não, eu não quero, eu só vou lá na igreja só. Eu vou no culto, entro e saio e tá jóia. Tá jóia. Não tá jóia, você vai ter que rever isso aí. Você vai ter que abandonar o seu orgulho. O Espírito Santo está falando para você, tem uma raiz de orgulho aí. Tem uma raiz de orgulho. E o orgulho é terrível, irmão. É o que nos torna mais parecido com o diabo. Vocês sabiam disso? O orgulho. Igualzinho Satanás, que se perdeu. Não tem perdão para ele, não tem restauração para ele. Não há arrependimento, não há mudança. Sabe por quê? Por causa do orgulho. Orgulho. Então você vai precisar rever o orgulho. Essas conversas internas. Ah não, sabe o que é? Esse é meu jeito. É meu jeito, eu sou assim. Não, você não é assim, você está assim. Mas Deus quer transformar a sua vida. Deus quer limpar. Deus tem mais para você, meu filho. Deus tem mais para fazer em mim e em você. Amém, Central? Amém. Deus tem mais para fazer em nós. Deus tem mais para fazer através de nós. Mas para fazer através de nós, e Ele vai fazer. É preciso fazer em mim. É preciso fazer em você. Feche os seus olhos. Vamos cantar essa canção e vou orar encerrando. O horário venceu. Águas paradas, fala para o Espírito Santo. Mexe comigo, trabalha aqui, Espírito Santo. Me leva com o teu rio que traz vida. Não tenho as palavras certas a dizer pra provocar-te a querer-me mais do que já me queres. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito. Derrama o teu Espírito, então vem, como prometestes. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Invade minha escuridão, aonde me escondo. Abraça com os teus braços, com tua paz, Senhor. Me alcança quando me escondo, sim, me alcanças quando fujo, Senhor. Vem encher de amor, então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, e então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, e então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, e então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito.
Essa obra quem vai fazer em mim e você é o Espírito Santo, amém? Sabe, querido, a pergunta do Senhor para mim e para você não é se a gente acredita, se a gente tem fé não, irmão. Porque a maioria aqui ia dizer assim, sim, eu creio, eu tenho fé. Mas a pergunta é se você está crescendo na fé que Deus te deu. Você está crescendo, meu irmão? Você está avançando? Porque uma fé que não cresce, ela enfraquece. Chega a morrer. E o que Deus quer para mim e para você é que a gente possa crescer. Uma fé que não amadurece, irmão, ela fica vulnerável. Uma fé que não é alimentada, ela acaba se tornando apenas uma lembrança do que um dia foi. Mas Deus está nos chamando, Central. Deus está nos chamando e não é só a gente fala, um novo prédio, um prédio bem maior, irmão. Imagina só, mais de 1000 lugares. Imagina só, irmão, né? Um lugar assim, tudo, a gente fala. Mas Deus não está chamando a gente para essa transição apenas, não. Deus está nos chamando para aumentar o nosso nível de maturidade espiritual. Deus está te chamando para um upgrade na fé aqui nessa manhã, amém, Central? Você quer isso, irmão? Você quer dizer para o Espírito Santo, vem, 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 Senhor, como Tu prometeste, derrama o Teu Espírito, faz a Tua obra na minha vida, Jesus. Faz a Tua obra, Senhor, me transforma, é isso que você quer, levanta a sua mão aí, irmão, levanta a sua voz, faz uma oração aí, uma oração sincera, faz uma oração que clama, que diz, Senhor, vem, vem, vem na minha vida, opera em mim, Jesus, tira o que tem que ser tirado. De repente Ele vai dizer, tem que tirar isso aqui, arranca, joga fora, irmão, tira o lixo, leva o lixo para fora, leva, irmão, tira tudo para fora, o que não serve, o que não presta. Tem coisa, irmão, de verdade, tem coisa que nem é ruim, mas que não serve mais. Nós mudamos agora, poucos meses atrás, faz o que, uns 3 meses, né? Irmão, tinha coisa boa. Pastor Nilton ficou feliz, ontem foi aniversário do Pastor Nilton, tá? Pastor Nilton. E, irmãos, a gente fez uma limpeza. E aí, foi interessante que a pastora lá, a filha dele, ligou para mim, pastor, você pode ajudar a gente? Aí a gente está fazendo um bazar com a igreja para levantar recurso e tal, não sei o quê. Eu falei, não, filho, que ela queria que falasse com vocês, com a igreja. Eu falei assim, não, é o seguinte, você mandou a mensagem na hora certa, que nós estamos mudando, e nós fizemos uma limpeza aqui, e deixa eu contar uma coisa para vocês, teve coisa que a gente teve que tirar, irmão, que era nova, nunca usada, coisa boa, coisa assim, inteira, e a gente, sabe, né, só a pastora que me aguenta, irmão, esse tempo atrás eu botei na cabeça que eu tinha que fazer aquela soroterapia, você sabe o que é soroterapia? Aquela uma que você bota aquele monte de vitamina e tal, e toma o soro, a irmã da igreja que aplicou em nós, aí, ó a cabeça, aí eu vi na internet, o negócio custava 80 e poucos reais, sabe aquele que você vai no hospital, fica aquela vara que bota o soro? Eu falei assim, esse é o jeito certo de fazer, tem que ter a vara. E eu comprei aquele trem, só usei uma vez. Estava lá, novinho. Irmão, nós fizemos uma limpeza, que quando ele parou, eu falei assim, ele falou, eu vou com uma, ele falou até que ia vir com uma Kombi, eu falei, não vai caber não, meu filho, vai caber não. Você vê, não, então tá bom, aí arrumou lá um negócio, veio, irmão, mas saiu lotado. Aí depois a pastora me ligou, o pastor me ligou, falou, nossa, nós vamos fazer uns 5 bazar de tanta coisa que vocês... O Espírito Santo está falando com alguém aqui. Eu preciso encerrar, meus irmãos. Às vezes a gente só pensa em coisa ruim, né? Que tem que tirar coisa ruim, coisa que não serve, que não presta. Tem coisa até boa, só que não serve para esse tempo agora. Não funciona para aquilo que Deus vai fazer na tua vida nesse tempo, irmão. E você precisa, escuta, desalojar. Você precisa desocupar o espaço, está ocupando espaço aí. Mas não tem, não é assim, tal. Mas Deus está dizendo para você aqui, coloca para fora, porque o novo de Deus vai vir. Deus vai acrescentar. Você vai crescer, você vai avançar, essa é a vontade de Deus. Senhor, eu creio que o Senhor tem uma nova estação para nós, eu creio que o Senhor tem algo novo para a tua igreja, algo novo para todo mundo aqui, Senhor.
Eu creio, Senhor, a gente orou tanto, a gente ora tanto, a gente declara tanto, algo novo está surgindo. Até a frase lá na frente da nossa construção do prédio novo é: algo novo está surgindo, algo novo está nascendo, algo novo, mas nós precisamos, Senhor, deixar as coisas que ficam para trás. A gente precisa deixar e a gente precisa avançar rumo àquilo que o Senhor tem para nós. Pai, eu oro por cada pessoa que entrou aqui, cada homem e mulher, cada jovem, todos que estão aqui porque foram trazidos pelo Senhor nesse lugar. O Senhor nos trouxe aqui e o Senhor está falando conosco desde o momento que pisamos o nosso pé aqui. Ninguém vai voltar desse lugar do jeito que chegou, ninguém vai sair igual entrou. Eu creio, chegou a hora de um upgrade, chegou a hora de uma atualização, chegou a hora de uma renovação, chegou a hora, igreja. Esse é o tempo. Esse é o tempo para você não permanecer igual, não permanecer o mesmo, mas ir mais fundo naquilo que Deus tem para a tua vida. Pai, eu oro por mim e pelos meus irmãos, no nome de Jesus Cristo, crendo que quem vai fazer essa obra é o teu Espírito Santo. E agindo Deus, diga agindo Deus. Não, repete comigo, diga agindo Deus, ninguém impedirá. Põe a mão em alguém e fala assim: meu irmão, agindo Deus na sua vida, ninguém vai impedir, você não vai impedir o que Deus vai fazer, em nome de Jesus, amém? Amém, abençoa teu irmão aí, diz para ele, diga: Deus vai agir na sua vida, e ninguém vai impedir, amém, povo de Deus? Amém? Vai digerindo aí, o Espírito Santo vai falar com você, ele vai acrescentar algumas coisas, ele vai, tá bom? Tem coisas que você vai ter que deixar, tem coisas que você vai ter que romper, porque Deus quer fazer, Deus quer te levar à maturidade, em nome de Jesus. Faz assim com as suas mãos, que a maravilhosa, a tremenda graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande, profundo, extenso, largo amor de Deus o nosso Pai, a comunhão, as consolações, a restauração, o fruto, os dons, o poder do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, e quem crê e recebe diz amém. Deus abençoe, vai em paz, irmão.